Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022. Fernando Schiller, cientista político, conosco hoje aqui no Jornal Gente, no nosso estúdio principal da Rádio Bandeirantes, falando sobre os assuntos da política, eleições 2022, o assunto presente todos os dias no Jornal Gente, Fernando Schiller, e com algumas discussões em pauta. As pesquisas eleitorais, que ainda, a gente pode simplificar dessa forma, ainda colocam a polaridade Lula-Bolsonaro como dominante e com uma vantagem de Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e um crescimento lento, porém constante, da candidatura de Jair Bolsonaro. E a dificuldade de qualquer elemento que se coloque como terceira via de falar ao coração dos eleitores. A terceira via, nesse momento, tem muita discussão, tem holofote, tem até muito espaço na imprensa, porque as coisas ali estão em ebulição, mas voto que é bom nada, não é? Queria te ouvir, Schiller, a respeito do quadro que você enxerga hoje em abril. Lembrando que tem chão ainda até a eleição, mas de chão em chão a gente está chegando cada vez mais perto, né? Olha, para mais um pouco ou para menos, o Brasil está polarizado, vamos lá, desde no mínimo das eleições de, vamos falar aí, 25 89. anos. Mas em 89 ainda você teve Brizola disputando, quem é mais velho se lembra aí, ou quem gosta de história, né? Tinha umas figuras mais interessantes. Foi meu primeiro voto, vou denunciar aqui minha idade. Foi o meu também, viu, realmente, Sônia? Foi também, né? Sim, então a gente tem história para contar, Thaís. 89 tinha um quadro, tinham vários elementos. Primeiro, assim, que eu votei junto com os meus pais. Isso foi depois de um período de ditadura, voltou, né, com a reabertura democrática, e candidatos que ia desde o mais caricato ao salvador da pátria, àquele que se opunha ferozmente a esse, que o caçador de Marajás, Fernando Collor de Mello, né, que depois virou Fernando Collor e se elegeu presidente. E agora, né, Schiller, um cenário completamente diferente, muitos anos depois. Eu diria que nós tínhamos, me lembro na época, você tinha, por exemplo, figuras, um certo equilíbrio, né? Você tinha a figura do Paulo Maluf, que era uma figura forte, uma figura do Mário Covas, que era uma figura forte. O Brizola e o Lula disputaram até, né, voto a voto para ver quem ia para o segundo turno. Depois teve aquele embate muito duro entre o Lula e o Collor no segundo turno daquelas eleições. Mas o fato é que na era, você teve recentemente a polarização PT-PSDB, que não deu muito espaço para ninguém, quer dizer, o Ciro Gomes tentou furar esse bloqueio, né, essa polarização não conseguiu, a Marina Silva, 2 eleições. A Marina Silva chegou a liderar a pesquisa, coisa de 30 dias das eleições do primeiro turno, em 2014, né, mas acabou ficando de fora do segundo turno. Então a polarização sempre foi ganhando o jogo. Né, e ela chegou a um nível muito, muito alto em 2018. Na verdade, o que aconteceu, por uma leitura, tipo, o bolsonarismo, né, o Bolsonaro, ele dá um cotovelado, sabe aquele cotovelado de jogo de futebol, assim, dentro da pequena área? Ele tira o PSDB fora. Ele diz, não, agora a polarização vai ser comigo. Né? Então, outro tipo de polarização, muito mais agressiva. Tem elementos comportamentais, culturais. O Brasil nunca teve uma direita comportamental, cultural, conservadora, com expressão majoritária. O Bolsonaro sempre se dizia, a gente discute ciência política, obviamente eu estou há muito tempo nessa discussão, né? Quer dizer, a disputa no Brasil sempre era entre 2 eixos da social-democracia, no fundo. Né? Quer dizer, o Fernando Henrique, um social-democrata, mais New Labour aqui para o nosso ouvinte, mais Tony Blair, mais Partido Trabalhista Inglês, lá depois do Anthony Giddens, daquela modernização dos anos 90, etc. O PT, uma social-democracia mais ligada ao movimento sindical, enfim, e foi por aí a polarização brasileira. Mas eu sempre digo o seguinte, 2014, Dilma e Aécio, ninguém discordava que 64 foi um golpe. Não havia essa divergência. Quer dizer, não havia uma divergência sobre uma leitura da história brasileira recente, não havia grande diferença cultural, comportamental, não havia discussão sobre gênero nas escolas, por exemplo, essas discussões todas sobre o kit gay, sobre não sei o quê, tá certo? Quando entra uma nova direita estruturada, né, aí você tem um embate que eu acho que vai até além de certos temas de natureza política. Né? Mas vamos lá, o meu ponto aqui é dizer o seguinte, Thaís, Eduardo, Sônia, a polarização brasileira de hoje é mais acentuada ainda do que há 4 anos atrás. Eu fiz uma média das pesquisas. Hoje,
os dois candidatos que estão liderando, Lula e Bolsonaro, eles têm 22% a mais, 22% a mais do que tinham nesse mesmo período há 4 anos atrás. Então, assim, nós estamos 20%, 20% em 100, nós estamos 20 pontos mais polarizados do que há 4 anos atrás. E a gente está falando, não é, Scheller, de 2 personagens que têm uma capacidade de comunicação popular incrível, ambos, não é? Impressionante. E aí praticamente não deixam espaço para outros elementos que, convenhamos também, não falam ao coração do eleitor, né? Falam ali a quase um nicho. Acho que essa é uma questão que acontece também. Quando a gente esquece que eleição, cada pessoa é um voto, não é? Independente da participação dela, independente de onde mora. E me parece que alguns candidatos ali da dita terceira via não têm essa compreensão de que, se não falarem com o Brasil inteiro, não vão sair de 1, 2, 3%. Me incomoda uma coisa nessa discussão, Thaís, Schiller, Sônia, ouvintes da Bandeirantes, que se trata como se a polarização fosse um defeito democrático. Polarização... Pergunta lá para o eleitor dos Estados Unidos o que ele acha da polarização. Ele vai falar, você está falando o quê? Aqui só tem 2 partidos? Não, aí tem um monte de partidos, tem mais de 100. Só que a tal da polarização é que você tem vou chamar... Depuração não é um bom termo, mas é um decantar de posições a chegar a candidatos. Justamente para falar. Eu não quero esse, né, Edu? Exato. Acho que está mais por aí. Vá a Portugal e fala em polarização, vai falar assim, peraí, o que você quer dizer com polarização? É a esquerda e a direita. Ainda que esquerda e direita é mais para cá, mais para lá. Se pegar o país talvez um pouquinho mais diferente desse é a Alemanha. A Alemanha você tem mais votos. Você tem um segundo turno que efetivamente... Né? Até porque, né, Eduardo, boa parte desses partidos da chamada terceira via não são partidos. Vou Exato. Já que é feriado aqui, vamos dizer umas frases, mas não são partidos, são frentes. Eu falo isso toda hora, Schiller. Não tem centro no Brasil. Todos Agora, os candidatos que se colocam de centro votaram em Bolsonaro. É tudo de direita. Bom, tem isso também, porque eu fiz até uma pesquisa sobre isso rápida. Quer dizer, os partidos, para você pegar, o MDB votou 87%, 88% junto com o governo nos últimos 4 anos. O PSDB votou 83% junto com o governo nos últimos 4 anos. O PSD votou 91% junto com o governo. Né? Eu tenho aqui, eu mando minhas homenagens ao prefeito Kassab, a gente às vezes conversa com ele aqui, é uma pessoa muito afável, né? Mas ele faz muita crítica ao governo, etc. Só que o seu partido votou 91% com o governo no Congresso. Então, quer dizer, na verdade, você tem 2 blocos políticos no Brasil. Você tem 2 blocos reais, se você analisar pelas votações no Congresso Nacional. Então, o Lula e o Bolsonaro, realmente eles expressam 2 forças políticas reais no Brasil, não é? Que têm visões divergentes, que votaram agendas diferentes no Congresso, que tem, enfim. Né? Às vezes eu vejo a terceira via dizendo assim, os 2 são iguais. Esses 2 são iguais, os 2 populistas iguais. É muito comum esse discurso da terceira via. Cá entre nós, se olhar as votações no Congresso, isso não é verdade. Eles são muito diferentes, esses 2 blocos políticos. Não é? Então, além do que, teve um artigo até dessa semana que me chamou muito a atenção, o professor Carlos Pereira, da FGV do Rio, mostrando o seguinte, a lógica do fundão eleitoral desestimula candidaturas presidenciais. Porque candidatura presidencial é cara e a prioridade dos partidos é eleger bancada. Porque eleger bancada virou, cá entre nós, um grande negócio. Tá na cara. Essa é a eleição que está escancarando isso, né? Exatamente. Teve até um sincericídio de um Schiller... senador do PMDB, numa reunião recente, Sônia Schiller, falando assim, nós não queremos embarcar numa barca furada como embarcamos com o Meirelles em 2018. Não, foi o Eunício Oliveira que falou isso, o Renan Calheiros também falou. Grande negócio, mas você sabe que aqui na França, Thaís, o que eu estava querendo dizer é que aqui se paga a conta, viu? O partido Republicanos, que é da Valérie Pécresse, está pedindo praticamente uma vaquinha, porque ficou um rombo de 7 bilhões. Então, tem que pagar a conta. Então, assim, o eleitor vota, mas assim, ajuda aí a pagar, porque aqui não tem bom business, não. Quando você é político, você tem que ser político mesmo. Hein, Sônia? Para ser ecumênico em todos os partidos, pegar, por exemplo, o Renan Calheiros lá em Alagoas, o Lula tem lá 50%, 60% em Alagoas. Por que ele vai, na cabeça dele, por que ele vai carregar literalmente a Simone Tebet, que tem 2%, que tem 1%, que tem 3%, podendo se aliar ao Lula, que tem 60%, 50%? Né? Se você vai do outro lado, o Ratinho Júnior no Paraná, por que ele vai carregar
algum candidato, né, do PSD, sei lá quem, do PSD, o Rodrigo Pacheco, né, poderia ter sido, se ele pode se aliar ao Bolsonaro, que lá tem seus 40%. Né? No Paraná, no sul do Brasil, o Bolsonaro tem mais força. Então é isso. Se você pega por que o ACM Neto não quer o Sérgio Moro de candidato a presidente da União Brasil? Disse, olha, eu vou impugnar isso aí no diretório. Né? Porque ele não quer, ele é candidato ao governo da Bahia, por que ele vai carregar o Sérgio Moro? E por que ele não vai jogar 60, 70 milhões do fundão eleitoral que poderia ser irrigado, né? Irrigar as candidaturas regionais para uma candidatura presidencial? E além disso, Schiller, virou questão de sobrevivência por causa da cláusula de barreira. Não é só o dinheiro tem que... Né, o dinheiro que vai para a presidência é, entre aspas, perdido porque não vai para deputados. Pode se perder dinheiro na frente, porque se não fizer um número mínimo, agora 11%, né, de cadeiras na Câmara Federal, não tem direito ao dinheiro da frente, ao fundo eleitoral e o fundo partidário. Então, por que a gente está vendo uma migração? Pô, parece que está o país inteiro querendo mudar para São Paulo. Ontem o Sérgio Moro falou disso. Ô, Excelência, o que o senhor tem a ver com São Paulo? Não, eu moro numa área do estado do Paraná que é muito influenciada por São Paulo. Tá bom, o que é? O senhor é palmeirense, corintiano? Morei Ponte Hotel. Tem uns parentes lá, né? Por que eles estão vindo para São Paulo? Porque o número de eleitores aqui é muito maior, dá para dividir e dá para, nessa divisão, o partido ganhar. E ele entrar na corrente. Que foi o mesmo argumento do Guilherme Boulos, Exato. quando disse que não ia concorrer ao governo do Estado, que ia para a Câmara. Você tem a gente do Brasil inteiro vindo para São Paulo, uma migração de eleitores para onde tem mais eleitor, de candidatos para onde tem mais eleitor. E não é porque eles gostam de São Paulo, não. Como diz o Zé Paulo, eu não gosto de quem não gosta de São Paulo. Não. Qual é a sua relação com São Paulo? Eu ouço a Rádio Bandeirantes aqui para uma emissora da rede. Não, é porque eles precisam de voto para deputado. Você lembra, Edu, que o Sarney se elegeu senador pelo Amapá? Mas então, aí era o contrário, né? É porque era a eleição. Por causa do peso. Exatamente. O Senado era uma eleição majoritária e lá ele estava disputando contra gente muito menos conhecida do que ele. Aqui é o contrário. Eles estão vindo para onde tem mais eleitor. Para onde tem mais eleitor. No fundo, mais dinheiro. Ontem aconteceu uma reunião curiosa, né? Uma reunião que foi uma reunião entre o Eduardo Leite e o João Dória. Né? O PSDB ele está numa situação curiosa, tem um candidato formal, oficializado pela prévia, e tem um candidato paralelo. Né? Tem um candidato paralelo, né? Quer dizer, tem um candidato que... Estão disputando 3, 4% dos votos, pelo menos por enquanto, né? Pois é, tem esse problema, né? Os dois juntos têm aí, sei lá, os 2, 3%, né? Mas ontem me parece que houve uma sinalização, uma reunião pessoal entre os dois, cordial, uma reunião cordial. E na minha interpretação, é puro feeling, né? Mas observando isso, nós estamos há 5 meses, literalmente, praticamente, das eleições, né? Que João Dória vai se consolidando no PSDB. Né? Isso tira a condição do Eduardo Leite. Né? Por quê? Como é que faz isso? O João Dória, por que o João Dória abriria a mão nesse momento da candidatura? Né? Eventualmente, quer dizer, isso não faz muito sentido. E a Terceira Via anunciou para o dia 18 agora uma decisão. Confesso para vocês que eu tenho grande curiosidade. O que vai mudar em pouco mais de 20 dias aí no cenário político brasileiro? Ou tem um grande coelho dentro dessa cartola que ninguém tá vendo, não é, Schiller? Ou não é nada, né? Eu acho que esse coelho aí... Tá entupido lá dentro. É tão grande que ele não passa na boca. E já é uma eleição que não tem Copa no Mundo no meio, hein, gente? O Brasil vai ter que enfrentar essa realidade. Que aguentar essa conversa sem interromper para saber se o Neymar tinha que jogar ou não, né? Não é? Mas o fato é que o espaço está encurtando, né? Quer dizer, Simone Tebet como candidato, o MDB... Olha, eu adoro o conceito da cristianização, a gente falou algumas vezes sobre isso, né? Como é que não vai ser cristianizado? Já está cristianizado. Né? Qualquer candidatura da Terceira Via já está cristianizada. Né? Então, a questão é saber... Hoje, o candidato, na minha visão, que está mais perto de ser o candidato da Terceira Via, por insistência, por determinação, por planejamento, por tudo, é o João Dória. João Dória. Por quê? Porque ganhou a prévia, porque tem um partido, porque está em campanha, porque está estruturado, né? Porque tem uma certa tradição, bem ou mal. Já existe uma definição do PSDB de bancar a candidatura, né? De bancar a candidatura. E eu acho que vai acabar, talvez, por VO, né? Vai sendo candidato da Terceira Via por VO. E que interessante, não é, Schiller? Se há essa inanição de candidatos que se contraponham a Lula e Bolsonaro continuar, a possibilidade é real de que a eleição termine no primeiro turno. Não por votação avassaladora, mas pela regra eleitoral, que é o metade mais um.
Se a gente não tiver ali esses outros candidatos entrando Bem na lembrado, disputa Thaís. com quantidade de votos, essa é uma possibilidade. Concordo inteiramente, até porque o eleitor brasileiro já é esperto. O eleitor brasileiro, ele pensa com a sua convicção, mais o pragmatismo. Ele já faz a conta, ele já sabe, nós estamos para a 9ª eleição presidencial. Então a polarização se retroalimenta. Então, por exemplo, um cara mais à esquerda, mas que não está satisfeito com o Lula por N razões, ele até poderia pensar, vou no Ciro Gomes, vou buscar uma outra alternativa, mas ele olha o Bolsonaro chegando do outro lado, o Bolsonaro vem no retrovisor ali, ele diz, não, vou voltar para o Lula, é a minha bola de segurança. O eleitor mais à direita, mas que está saco cheio do Bolsonaro, que é uma outra opção, vamos lá, eu quero João Dória, um negócio diferente, mais moderno, etc, etc. Ele olha o Lula do outro lado, volta para o Bolsonaro. Então há uma fuga do centro. Né? Então eu acho que nós vamos ter uma eleição, olha, posso morder a língua, viu, Thaís? Mas nós vamos ter mais uma vez uma eleição polarizada. Deixa eu colocar o ouvinte da Rádio Bandeirantes aqui na nossa conversa. Se você quiser participar do Jornal Gente, já sabe o nosso WhatsApp, é esse aqui, ó.